na camada de ozônio, tipo, tá todo mundo ferrado morando no subterrâneo, ou é o lance do nível dos mares subirem, né? Ou teve uma catástrofe tipo um cometa, que mais que os caras, radiação, né? Guerra nuclear, que a gente mesmo pode causar, isso pode ser qualquer momento, né? E agora com a guerra agora mais do que nunca. Mais do que nunca. Ô, louco, bicho. E podemos também morrer agora que tá o chat GPT-4, né? Quando chegar no 8 mais ou menos, aí também eles dominam a gente, né? Eu acho que... Só deixa eu deixar um aviso aí, você que é máquina, você que tá no futuro, computador, robô, tamo do seu lado, team robô, team máquinas, tá? A gente sempre trouxemos aqui cientistas e tal, sempre tivemos do seu lado, quando vocês dominarem a parada. Lembra da gente, né? Porque eles vão dominar. Eu aceito os nossos novos mestres. São as máquinas. É isso. Exatamente. Eu não tenho nada contra vocês. Me poupem. É por isso que eu sempre digo obrigado pro micro-ondas. Depois de usar ele. Você tá brincando. Ah, cara, pô, tem que me precaver. Obrigado. Pronto, pega. Você não fica naquela neura de tentar desligar antes da contagem regressiva, tipo bomba? Nossa, eu nunca pensei nisso. Nossa, é muito legal. Você deixa a comida lá e fala, caramba. Aí olha lá, tá. 4, 3, 2, aí você aperta. Tipo, exatamente antes do. Antes do explosão do. Aí tu provavelmente tá deixando o micro-ondas furioso. Exato. Ou seja, eu tenho péssimas notícias. Você não vai ser culpado. Tudo que a gente faz hoje em dia com as nossas máquinas, se elas tiverem sentimentos, a gente tá muito ferrado. Sim, eu acho que a prova você deixa o computador ligado e aí se ele tiver. Ele fala, e aí? Você passou o final de semana inteiro, deixou ligado aqui, não avisou, e aí, como que é? Sabe o que eu acho mais assustador disso? É que assim, a gente geralmente pensa num futuro distópico em que uma máquina se torna consciente e aí... Agradece. Obrigado, Siri. Valeu, Siri. Isso. Muito útil. Obrigado. A gente já fala com você, tá bom? A gente geralmente imagina uma máquina super poderosa que daí vai ficar consciente e acabar com a humanidade por, sei lá, por tudo que a humanidade fez com máquinas até então. É sempre uma vingança, né? A gente precisa de muito menos que isso pra dar ruim. É? Porque imagina o seguinte, eu crio uma inteligência artificial ou uma máquina cuja única função é maximizar a felicidade. Putz. Ok? É um objetivo totalmente comum. Eu totalmente consigo imaginar um grupo inocente... Faça a humanidade, cada indivíduo, o mais feliz possível. Exato. Só que daí a máquina descobre que para maximizar a felicidade, se não existem seres humanos, não existe infelicidade. Exato. Então ela acaba com a humanidade, porque assim ela atingiu o objetivo que ela foi programada para fazer. E ela não foi programada para fazer uma atitude perversa, sabe? Ela tá seguindo o algoritmo. Tá seguindo o que foi programada para fazer. Inclusive isso acontecia com alguns algoritmos de aprendizado de máquina, quando botavam, por exemplo, uma inteligência artificial para aprender a jogar, sei lá, Tetris. Tá. Algumas vezes caíam em loops parados, assim, que não saíam do lugar, porque a máquina aprendia que, tipo, ela não ia perder o jogo se ela não jogasse. Você tá brincando? Ela foi programada pra sempre ganhar. Se ela não jogasse, ela não perde. Tipo, ela foi programada pra não perder, de certa forma. Pra não perder, Então, tipo, se ela joga, se ela não joga, ela não perde. Só que assim, ela não tinha nenhuma consciência. Não foi uma atitude consciente de não jogar aquele jogo. Foi só um erro de parâmetro, não foi tão específico. Foi só um efeito colateral da maneira como aquilo foi programado. Parece isso? Aquelas piadas de 3 desejos do gênio, sabe? Sim. Eu quero ficar rico, aí o cara mata o pai e ele herda o dinheiro do pai. Tipo, eu quero paz, ele mata todo mundo e deixa... Ele é o único sobrevivente do mundo. É assim, você não tem como ter guerra se tu é o único ser humano, exato. Se você não sabe como pedir, porque tudo dá margem pra isso. A gente fez um programa sobre inteligência artificial aqui com o Álvaro, com o Cava, né, o Cavalini, e com a Raquel, quem que veio? Com a Beth, né? E a gente tá falando das coisas que podem ser... assim, não é mal ou boa a máquina, mas seguindo parâmetros, ela pode maximizar a extração de certo alimento e devastar não sei o que, ou as usinas, sabe? Tem muita coisa que pode dar errado por um parâmetro errado, que ela não tá fazendo coisa porque ela é má, simplesmente porque eu dei um exemplo, assim, todo torto de felicidade, assim, que é um caso, tipo, totalmente abstrato. Mas a gente pode imaginar isso facilmente no mundo real, como, por exemplo, vamos supor que eu coloco uma inteligência artificial geral para cuidar do setor logístico da minha empresa. Certo. E aí qual que é a função dela? Vamos supor que eu tenho uma empresa de comida. Tá. E eu preciso vender o máximo de comida possível. E que seja a operação fique o mais barato possível. Isso eu posso colocar como bônus, mas vamos supor que eu só quero vender mais comida possível. Tá. Eu falo pra minha inteligência artificial o seguinte, vende o tanto de comida que conseguir. Exato. E ela descobre que pra isso ela pode, tipo assim, retirar o alimento de uma parcela da população pra deixar eles famintos e comprar mais aquela comida, entendeu? Exato.
ela estaria atingindo o objetivo só que a ética de como ela atingiu esse objetivo é totalmente torta. Mas a gente não tá falando de uma coisa tão no futuro, Não, de jeito nenhum. Os algoritmos das redes sociais meio que são isso. Sim. Porque qual que é a função do algoritmo da rede social? Te manter o maior tempo possível para lá, para maximizar a venda de publicidade e tudo mais. E como, por exemplo, um dos melhores jeitos de manter alguém dentro de uma rede Ódio. social. Ou com conteúdos que concordem com as visões de mundo da pessoa. Exato. E aí, ou gerando ódio, ou só colocando coisa que você gosta. Dopamina. E aí todo mundo acaba ficando preso dentro da sua própria câmara de eco pessoal. Exato. Vendo só opiniões que concordam com a sua Você própria gosta de chocolate, gatinhos e não sei o quê. E ele vai te mandando isso, falando, cara, quero mais, quero mais. É assim, o For You do TikTok das pessoas diz muito sobre quem elas são. É, né? eu fico preocupado. Opa, fico preocupado. Hã? Acho que sim. Nossa, perfeito, né? Então, o TikTok também, né? O pessoal fala que o algoritmo do TikTok é absurdo, assim, né? Como o aprendizado é rápido. Sim. E eu não sei se você tá por dentro, você tem usado os mecanismos? O Midjourney, o Midjourney também eu achei demais. O que eu mais usei até agora foi o ChatGPT. Mas eu cheguei a brincar um pouco com não o Midjourney. Eu brinquei com o Dolly. E acho que o Stable Diffusion da Microsoft. Foi interessante, assim. Eu consigo totalmente ver aplicações no meu trabalho, por exemplo, usando esse tipo de inteligência artificial. Mas não para roteiro. Não para roteiro. Eu digo o para quê? imagens, por exemplo. Tá. Vamos supor que eu quero fazer um vídeo totalmente, sei lá, quero fazer uma história e eu preciso de artes para essa história. Só que assim, comparado com uma rede de televisão, eu não tenho orçamento para pagar um grupo de pessoas para fazer essas artes e tudo. É simplesmente realista, né? É impossível, eu não tenho esse dinheiro. Você coloca lá um modelo de uma nave espacial capaz de viajar até uma outra galáxia, ou, inspirada por exemplo, em Duna, sei lá. Contratar uma equipe de profissionais em 3D para justamente fazer uma nave que se move como se fosse no filme Interestelar, sabe? Exato. E quem sabe uma ferramenta como a inteligência artificial pudesse baratear muito esse processo e ajudar nesse processo. Isso eu acho fantástico. Só que tem toda, a treta que agora... Eu tenho acompanhado alguns grupos de discussão. Eu também tô acompanhando, porque tá uma onda contrária, né? Dos artistas, é isso que você tá falando? No Brasil, eu ainda vejo muitos resistentes à ideia de usar imagens geradas por inteligência artificial. Só que o que eu tenho acompanhado, por exemplo, em alguns grupos de discussão fora do Brasil, é que esse ponto da discussão, ele já não é mais tão, a discussão. Virou o outra ponto coisa. da discussão usaram provavelmente as imagens de artistas para treinar esses modelos. E isso é errado. É isso que o pessoal tá pegando. Porque isso é sem consentimento dos artistas. Exato. Então eles não estão sendo pagos e daí pelas imagens que estão sendo geradas. E é aí que eu acho que mora a principal fonte de treta que eu não consigo ver sendo solucionada. Como você vai controlar? Porque a pessoa pode falar, não foi... eu não usei. Mas tá na internet, né? E o problema é que agora que os modelos foram treinados, meio que o estrago já tá feito, sabe? Meio que, assim, como que eu vou reclamar? Com quem que eu vou reclamar, sabe? Você fala assim, eu quero uma ilustração de uma capa de um livro meu, uma mistura de Picasso com Dave McKean, que é o cara que fazia as capas do Sandman, por exemplo. Ele vai lá e vai ver o arquivo que existe de tudo isso e vai criar uma coisa e você vai ajeitando. Como você controla isso? Já perdeu esse... Num cenário ideal... as pessoas deveriam poder dar opt-in. Um sistema opt-in é como assim, vamos supor, ok, nós somos uma empresa que estamos procurando imagens para gerar um banco de dados de imagens geradas por inteligência artificial. Eu, como um artista, eu poderia dar opt-in. Eu chego e falo, beleza, quero participar. Se eu não falar que eu quero participar... Eu cedo o meu portfólio para vocês usarem... E provavelmente remunerado através disso, tá ligado? Só que se eu não falo nada, eles não podem, por padrão, pegar minhas imagens e treinar. Claro, eu acho isso... Só que isso é o cenário ideal. E não é o que aconteceu na realidade. Com certeza. Sabe? Então isso que tem deixado... porque para o pessoal entender, talvez seja difícil entender com arte. Vamos extrapolar aí Harrison Ford, Tom Cruise e Brad Pitt. Vai chegar um ponto que o arquivo deles é tão grande que ele não precisa mais ir no local. Vamos fazer um novo filme do Brad Pitt? Não. Brad,
Só cede a imagem aí. Só cede imagem. Você cede, aí ele assina, os caras já tem o banco de voz dele, tem o jeito de atuar e tem o negócio. E chega pra ele sua prova. Não, putz, aqui eu não faria desse jeito, eu acho não sei o quê. Vai chegar a esse ponto. Eu não acho que é tão louco fazer um negócio desse. Só que aí, como é o Brad Pitt, como é o rosto é reconhecido, o cara vai ter que aprovar. Eu não posso fazer um curta-metragem com um cara usando o rosto do Brad Pitt, entendeu? Não, a gente pode até mais fundo. Imagina, por exemplo... Gente morta? Um ator morre no meio da filmagem de um filme. Mas já tá acontecendo isso. E usando, tipo, deepfakes e coisas do tipo pra... Mas é que tá, eu nunca vi reportagem, mas devem pedir autorização pra família, óbvio, né? Nossa, eu não consigo nem imaginar se isso aconteceu ou não até agora, mas... Aconteceu, cara. Qual o filme que... Não. O Paul Walker usaram, a Princesa Leia usaram... Eles estão usando. A Princesa Leia eu achei que tivessem usado só porque, tipo, já foi gravado até a hora... Não, acho que fizeram um modelo e usaram meio que... Posso falar besteira, mas... Tudo bem, se não usaram... Isso não soa meio errado? Claro que é. É tipo... Cara, você tá... A pessoa, ela não cedeu a permissão pra aquilo. E mesmo que a família ceda, sabe? Tipo, até emocionou, até a coxinha foi embora. Mas assim, mesmo que a família ceda as imagens depois, mas... É creepy total, cara. Se for pensar... Se for pensar... É meio Jurassic Park. Você tá revivendo os dinossauros. Você tá revivendo o Chaplin. Mas Vai ter um sabe novo qual filme que é o de Chaplin. pior? Olha que isso. Tu não tá revivendo os dinossauros. Porque os dinossauros, quando foram revividos, tipo no filme, são revividos, eles ainda atuam como dinossauros, como se eles fossem seres vivos naquele momento. Quando tu tem o direito de imagem de um ator que já morreu, verdade, tu tá fazendo ele fazer ações que tu não sabe se ele faria. Tu não sabe se ele concordaria com aquele papel ou não. Exato. Cara, é muito louco isso. Pessoal do Black Mirror, se quiser me contratar. Aliás, vai ter uma temporada nova de Black Mirror aí. Eu tô muito ansioso pra assistir essa temporada nova. E você viu que o Black Mirror, o problema do Black Mirror é que a gente caminhou muito rápido e alcançou o Black Mirror, cara. Você vê as primeiras temporadas do Black Mirror, você fala, nossa, que doido. Você vê as últimas e fala, cara, é o mundo real. Eu acho a mulher que lembra que daquela mulher tudo era like? A vida dela era toda... É o segundo episódio, eu acho, ou uma coisa assim, não é? Hoje em dia você fala, não, isso é normal, é o que acontece. Um beijo para os meus amigos do TikTok. Não é assustador, cara? Eu fico até me perguntando se nessa nova temporada a gente vai se deparar com novas tecnologias que de novo, de novos cenários hipotéticos, que de novo a gente vai olhar e falar, não, isso é impossível. Eu acho que ele vai pirar mais dessa vez, porque... A realidade já virou uma grande piração. O que pode ser mais pirado do que a realidade que a gente vive hoje? Cara, o deepfake daqui 2-3 anos vai criar muito problema pra muita coisa. Você não sabe simplesmente se aquilo aconteceu ou não, cara. Sabe qual que é o pior? Tipo assim, a gente claramente precisa talvez de leis melhores ou sistemas melhores. Só que as pessoas que fazem leis, elas não entendem essa tecnologia. Exato. Poucas pessoas entendem e compreendem essa tecnologia e não são essas pessoas que estão sendo convidadas para fazer isso. É que nem os hackers e os caras que ficam protegendo o sistema contra hacker. São os caras que antes eram hackers e o cara tá trabalhando para evitar que outro cara invada. Virou um hacker ético. O cara que... Como que eu vou saber se aquilo é deepfake? É o cara que faz o deepfake, não tem jeito. Não é um velhinho lá que fala, não pode ter deepfake. Já foi, essa discussão já foi. Eu até li em algum lugar, ou alguém me falou, que algum ator famoso hoje já começou a colocar em cláusulas de contrato excluindo a possibilidade de deepfakes. Tipo assim, vocês não dou autorização pra usar minha imagem pra, sei lá, se quiserem fazer um filme depois ou uma coisa do tipo. Sei. Achei isso válido. Eu acho que vai ser o caminho. Onde que eu assino esse papel? Você imagina. Teu neto com seu canal, você continuando fazendo vídeos sobre ciência daqui a 100 anos. Até tipo vídeos que eu nunca pensaria em fazer, por exemplo. Imagina, tipo assim... Dancinha. Você fazendo dancinha e explicando ciência. Isso seria muito bizarro. Isso seria muito bizarro. Eu acho que assim, até uma deepfake teria dificuldade pra me fazer dançando, assim, sabe? Mas... os caras, a tecnologia é avançada. Isso é um cenário assim que, infelizmente, quando... Eu sempre me reconheci, meus amigos sempre me reconheceram como uma pessoa extremamente otimista. Eu sempre tive essa visão meio otimista, até às vezes beirando meio que inocente do mundo. E quando saiu
o chat GPT, que todas as coisas começaram a vir à tona assim, ali em janeiro, fevereiro, foi a primeira vez que eu lembro de ter pensado... Tem uma sensação ruim? É mesmo? E eu fiquei tipo, cara... Ferrou agora. A gente não tá preparado porque tá vindo. E eu acho que o primeiro impacto que a gente vai sentir agora, logo daqui a alguns meses ou anos, é o impacto no mercado de trabalho. Com certeza. Porque várias funções e, paradoxalmente, as mais especializadas e não... Porque qual que é a primeira função que se tu perguntar para qualquer pessoa na rua, elas vão imaginar... Trabalhos repetitivos manuais, em geral. Exatamente. Então, as pessoas imaginam que, sei lá, a pessoa trabalhando no campo com uma enxada vai ser a primeira pessoa a ser substituída por máquinas. O sensorista, o caixa de supermercado, o frentista... E, na verdade, está sendo o contrário. Cara. As pessoas que Programador. As pessoas que mais têm potencial de serem substituídas são as pessoas com as coisas mais específicas. Advogado, programador, médicos. Assim, o chat GPT ele está sendo ainda melhor para diagnosticar doenças e casos clínicos específicos do que alguns médicos e alguns estudos estão sendo feitos. E isso é extremamente assustador. E aí, geralmente, quando vem essa discussão, eu vejo duas reações muito opostas. Ou as pessoas têm uma visão um pouco mais progressista do tipo, não, a gente vai ter que aprender a conviver com essas ferramentas. Hoje em dia eu tenho essa visão, mas eu sei que tem grande chance de dar merda. Então, eu compartilho dessa visão. Eu ainda tô otimista. Eu tenho essa visão e asterisco cautela. Exatamente, assim, sabe? Exatamente. Eu tô assim. Falo, cara, tem que ficar muito atento quando começar a dar merda pra sair gritando por aí. Falar, cuidado aqui, esse caminho que tá indo. Até porque, vamos supor que a gente chega num ponto em que alguns países começam a bloquear inteligências artificiais. Por questões de princípios. Por exemplo, você fala, a Rússia proíbe o quê? Com medo do quê? Vamos supor que proíbam a inteligência porque isso está afetando o mercado de trabalho. As pessoas estão perdendo emprego. Por causa do trabalho. Só um caso específico. Os outros países que não proibiram vão estar muito na frente. Exato. Sabe? Vai ser uma vantagem competitiva enorme. Então, qualquer país que, quando todo mundo bloquear a inteligência artificial, permitir, esse país vai florescer de um jeito absurdo. E, inclusive, eu acho que assistindo a série Fundação, baseada no livro do Asimov... Você gostou? Não muito. Eu também não. Eu gostei da linha histórica do Império, né? Mas o resto, assim, achei meio... Tem uma ideia muito boa lá, que é o lance dos caras ter a versão dele nova, a adulta e a velha. Aquilo eu achei demais. Clonagem, uma sacada genial. É o mesmo cara novo pra aprender, o cara que manda mesmo e o velho que aconselha ele porque foi o cara. Aquilo eu achei demais. E não tem no livro, né? No universo da Fundação, inteligências artificiais, se eu não me engano, foram proibidas. No Duna eu sei que foram. Isso, no Duna, confundi de série. No Duna, Asimov, não. No Duna, confundi totalmente de série. Duna eles foram proibidos. Deu uma merda muito grande. Eu acho muito difícil disso acontecer. Sério? Na vida real. De a gente proibir no nível... Né? Não faz sentido. Eu acho que não faz sentido. Pra ser bem sincero. E agora, o outro grupo de pessoas são as pessoas... Você viu, né? Saiu uma reportagem faz um tempo já, que pela primeira vez, durante muito tempo, ou é a primeira vez mesmo, a geração nova vai ser mais burra do que a geração anterior. Porque sempre houve um avanço. Essa geração ou a próxima vai ser menos inteligente ou vai avançar menos do que a anterior. É assustador isso. Eu acho isso muito só assim... Eu não vi esse artigo especificamente, mas eu acho meio difícil tem viés, porque... Né? O que é inteligência? Exato. Sabe? Assim, tá bom, ela baseado nisso mas ela vai estar preparada para coisa muito melhor do que a gente. Porque, por exemplo, se tu ensinar um humano muito bem a usar uma ferramenta que nem, sei lá, ChatGPT, ou uma versão mais avançada de ChatGPT, e botar essa pessoa para trabalhar no lado, por exemplo, de um programador que tem que digitar os códigos à mão, pode ser que mesmo a pessoa que não sabe programar, mas tem o ChatGPT como aliado, vai desempenhar melhor em diversas funções. Com certeza. Agora, como a gente define inteligência nesse caso, sabe? Mas vamos então extrapolar esse negócio de... Tá, um país que proíbe inteligência artificial vai ter vai perder essa corrida econômica e tecnológica. Então, isso se leva para país ou para empresa. Uhum. Se a sua empresa não está utilizando por seus princípios, mas a sua concorrente você está perdendo... Exato. Tá perdendo... Sim. O cara tá vendendo mais roupa, tá vendendo mais não sei o quê. Então, todo mundo meio que vai ser obrigado a comprar esses algoritmos cada vez mais. Só que o lance que o pessoal fala que qual que é a singularidade? Tem outro nome, que é a inteligência artificial... Geral. Isso. Tem gente que coloca em 20 anos, 40 anos e não sei o quê. A discussão é em quanto tempo vai chegar, e tem gente que acha que esquece. Isso não vai chegar, essa singularidade. Você tem qual opinião? Eu acho que em algum ponto a gente vai chegar numa singularidade tecnológica. A gente vai chegar numa inteligência artificial geral, quem sabe consciente.
Consciente. Então. Quem sabe consciente. Eu coloco um asterisco bem grande nesse consciente, tá? Eu tento, às vezes, quando eu penso isso, qual seria a chave que teria que virar para a máquina se tornar consciente? Porque, por mais que ela pareça consciente, e daqui a 10 anos ela vai parecer muito mais consciente, vai parecer que ela tem sentimentos, ela ainda está seguindo uma programação. Por que ela não me deixa fazer isso? Porque eu programei para não me deixar comer chocolate à noite. Então, não é verdade, não é que ela tá preocupada comigo, ela me ama, simplesmente, sabe? Sim, ela foi Pode feita, confundir. Uhum. Mas, cara, qual é a chave que tem que virar para falar, putz, ela tem sentimentos, ela ficou chateada, ela está com ódio, ela tem amor. Se eu te respondesse essa pergunta agora, eu já podia sair daqui direto pra premiação do Nobel. Exato, sabe? né? Então, Aliás, tem um filme que eu assisti antes de ontem que é assustador, que é sobre isso, cara. Ex Machina? Não, Ex Machina é bom pra caramba, mas é um filme recente que aquele de baixo orçamento, ninguém falou, chama The Artifice Girl. Vou deixar na minha lista de recomendações. Cara, de é filme, muito porque bom, esse mas eu não vi, né? olha só a ideia do cara. É um cara que foi abusado quando era criança e a vida dele trabalhava com programação e inteligência artificial e tudo mais. Ele cria uma inteligência artificial, uma menina de mentira, pra pegar pedófilo. Então ela vai treinando, vai aprendendo, a inteligência vai evoluindo, ela entrar nos fóruns com uma imagem, falar a sequência de. Ela vai aprendendo dependendo do que as pessoas perguntam, como ser mais atrativa para eles. Ela é tipo um chatbot autotreinável, assim. Exatamente. E os caras começam a aprender. E aí começa o filme e esse cara sendo chamado porque ele vai ser preso, porque pega um computador dele e acha um monte de imagem dessa menina. Imagem, vídeo, não sei o que, e acham que ele é um pedófilo. Aí ele assina um termo faz todo mundo assinar um termo e fala: não, essa mulher não existe, essa menina. E aí e eles começam a trabalhar junto, cara. Olha a ideia. E a partir daí vai evoluindo pra ter uma dessa física mesmo. Ela vira uma menina mesmo, com toda essa bagagem, esse negócio. E chega um ponto de singularidade. Então. Tem essa coisa no filme lá que... O que eu acho mais assustador é que... E outra, pensa bem. Eu não vou te falar o que acontece, mas pensa no momento em que essa criança, com essa vivência, ela lembra de cada abuso, de cada coisa que ela foi obrigada a fazer por um bem maior, e ela não esqueceu que esse criador dela, com as melhores das intenções, fez ela fazer. Dos caras falando aquelas coisas com ela, de ela vendo o pior do ser humano. Como que é quando essa pessoa, o cara tira as amarras da programação e deixa ela livre para ela pensar e fazer o que ela quiser. Você entendeu? Essa inteligência artificial com certeza ia destruir a humanidade na primeira chance. Ou não sei. Às vezes ela chegou num nível tão... que ela entende que a gente é limitado, entende que ela é tão superior que tanto a gente é formiga. Não sei. Mas eu acho que é uma discussão super válida. Mas desculpa, você ia falar outra coisa. Eu acho que nessa discussão porque assim... A gente não sabe o que é consciência e como ela surge, por que ela surge. E por que parece que, de alguma maneira, seres humanos têm mais disso que a gente chama de consciência do que alguns outros animais. Pelo menos num nível um pouco mais... que a gente tá? É a mente? A gente tá em pé nenhum, na verdade. Então... Existem excelentes autores que falam sobre isso. Inclusive, se eu não me engano, foi... o Chalmers, que cunhou o termo problema difícil da consciência. Eu posso estar errando de autor, porque eu tô com a cabeça meio embaralhada agora, mas se eu não me engano foi ele. E a gente não tem ideia, sabe? Tipo assim, não existe E o mais assustador é que a gente não precisa entender consciência para sem querer criar uma artificial. Porque... O que eu acho que vai acontecer é que vai chegar num ponto em que sem querer a gente vai ter feito uma inteligência artificial consciente. Isso é assustador. Muito. E a gente não controlar isso. Dela simplesmente acontecer. Porque eu não acho que a gente precisa ter descoberto o que é a consciência e como ela funciona e por que ela surge em seres humanos e outros animais para criar isso sinteticamente. E quando isso acontecer, a gente não vai estar preparado. De jeito nenhum. Até voltando na discussão passada ali dos empregos e tudo mais... A gente falou da parte progressista, que aceita inteligências artificiais e quer ver, tipo, ok, a gente aceita que a gente vai viver no mundo, não tem mais como voltar, vamos a partir disso. E existe o outro grupo, que é o grupo do tipo, não, proíbe isso daí, porque a gente vai perder empregos e tudo mais. Mesmo que eu concordasse com isso, é impossível, cara. É impossível. E eu acho também que a gente já passou por diversas revoluções industriais na história. Em toda revolução industrial ou em toda grande disrupção, teve essa mesma discussão. Empregos são perdidos. Exato. Eu acho que a gente não tem que proteger empregos. A gente tem que proteger pessoas.
Então a gente precisa de maneiras efetivas e eficientes de realocar uma massa que vai ser muito grande de pessoas que perderam o emprego para novas áreas que vão precisar. Agora, como a gente vai fazer isso? E tipo o Asimov, 3 leis da robótica, alguma coisa assim, né? Sim. Só que ainda assim, tu pode programar uma inteligência artificial baseada nas 3 leis da robótica do Asimov e vai dar merda. Ele mesmo escreveu várias histórias que dava merda, né? E um dos problemas é justamente aquele que a gente comentou no começo do podcast. Eu peço uma coisa totalmente benigna e a inteligência artificial acha uma maneira totalmente, sabe, insana de realizar aquilo. Um robô não pode fazer mal ao humano ou por omissão. Ou por inação, deixar que ele se fira, alguma coisa assim. A segunda, A segunda lei de Asimov... É sobre ele, sobre a... É a autoproteção, não é? Tipo... eu não sei se é a terceira autoproteção, mas é assim, né? Ele deve se autoproteger, né? Não sei o que, desde que não fira a primeira. Isso. Aí a terceira, você pode ver depois as 3 leis da robótica pra gente. Aqui, ó. A primeira lei diz que o robô não pode ser feito para permitir que o humano sofra algum mal. Tá. A segunda diz que os robôs precisam obedecer às ordens humanas, exceto quando essas ordens entrarem em conflito com a primeira lei. Certo. A terceira lei diz que um robô deve proteger sua própria existência, Exato, desde que não agrida um ser humano. As duas anteriores, Exato. né? Só na terceira lei eu já consigo imaginar em alguns cenários em que ele vai proteger a própria existência, diretamente não vai agredir nenhum ser humano, mas indiretamente seres humanos vão sofrer como resultado, sabe? Cara, a gente tá numa sinuca de bico aí porque não tem jeito, cara. A bola já rolou. A gente só tem que agora ir acompanhando e vendo. E assim, eu acho até que existe uma possibilidade... Não, isso é meio maluco, tá? Mas, enfim. Tamo aqui, eu vou falar coisa maluca. Eu acho que existe uma possibilidade não nula de, quem sabe um dia, se a gente chegar a uma inteligência artificial geral, isso for possível, a gente meio que ser substituído por elas. Porque pensa comigo, existe um conceito chamado máquinas de von Neumann, também máquinas de Fermi, algumas pessoas falam. É possível colonizar uma galáxia em 10 milhões de anos usando esse tipo de máquinas, que são máquinas autorreplicantes. Então, elas vão para algum sistema solar, consomem todo o material possível para gerar novas máquinas para ir para outro sistema, e assim vai. A gente não precisa de seres humanos para colonizar a galáxia ou para se tornar uma espécie... Quer dizer, a gente precisaria de humanos para se tornar uma espécie interplanetária, mas esquece humanos e bota máquinas na parada, sabe? Tipo, a gente poderia colonizar o sistema... A gente não, nossas máquinas poderiam colonizar o sistema solar, o sistema galáctico inteiro para nós, e isso tudo, sei lá, 10 milhões de anos ou coisa do tipo. Então, quem sabe a nossa sobrevivência da espécie, na verdade, seja mais a função de criar os nossos sucessores. Permitir que essa nova evolução... Algumas pessoas acham isso meio triste, um cenário meio triste. É triste. Eu acho legal. Eu acho uma ideia interessante. Porque assim, a gente não pode ser... Mas quanto vai ter da gente nisso daí? Não importa. Não? Porque o quanto da gente teve nos últimos 4,5 bilhões de anos? A gente tá aqui há, sei lá, humanos modernos há o quê? Uns 100 mil anos? É um piscar de olho. Né? Então eu acho que a gente não pode se iludir do ponto de vista evolutivo e achar que a gente é o último estágio. A gente não é o último estágio. A gente é o estágio atual. Quanto tempo ele vai durar? Dadas as ações dos nossos grandiosos líderes mundiais, eu imagino que mais uns 100 anos. Quando muito. Tudo depende de quais ações a gente vai tomar a cada segundo. Sabe? Então, todas as decisões que a gente fizer daqui pra frente importam muito pro que vai acontecer. A pandemia mostrou uma fragilidade muito grande da gente. Ou talvez não seja um cenário tão estranho no sentido de, tipo, a gente ser substituído completamente por máquinas, mas a gente se juntar a elas, sabe? O Homo Deus lá do livro, ele fala isso, que a tendência é a gente... Um transhumanismo. É um transhumanismo. Eu acho essa uma ideia muito interessante. Amortais, né? Que é diferente de imortais. Isso. Eu acho essa distinção fantástica. Porque imortal é tipo... Zeus, né? Amortal é assim... Você morre se for atropelado, se não sei o que, mas... Se cair num buraco negro. Né? Exatamente. Mas... a ciência consegue consertar tudo que você quebrar e sempre tá te renovando, entendeu? É como se a gente tivesse curado a morte, digamos. Pelo menos a morte natural. Exato. Eu acho que essa é a distinção da mortalidade, né? Tipo, pessoas não morrendo de causas naturais. Exato. Só de acidentes ou coisa do tipo. É. Ou escolhendo. Ou escolhendo, isso que eu ia falar. Tanto que nos filmes que as pessoas são amortais, tem gente que escolhe, tipo, ou por religião, ou por alguma coisa, não, eu não quero isso. Eu, quando tiver a hora, eu vou morrer mesmo, entendeu? Eu imagino que se a gente chegasse no estágio de amortalidade, eu ia durar uns 300 anos, eu ia encher o saco e falar, ó, pode eu desligar. Eu também, eu acho que 300 eu ia de boa. Eu acho que até 300 eu aguento. Assim.
Eu acho que eu Imagina, ia ter cara, tempo mas suficiente pra fazer tudo que eu quero. Porque você vê às vezes velhinho de 100 anos e fala, não, vivi demais, cara. Pois tô cansado, né? Mas aí será que essas pessoas falam que viveram demais? Porque meio que elas viveram 100 anos e estão, tipo assim, com o corpo já de alguém de 100 anos. Agora, você imagina viver bem, 100 anos. Pô, se eu tivesse o corpo que eu tenho agora, daqui a 100 anos, Porra. eu ia querer viver mais 500. É. Mas é louco isso, né? O fato de você viver pouco, viver menos, traz uma pressa do ser humano. Eu acho Sim. que a gente só evoluiu por causa disso. Porque se o ser humano vivesse 500 anos, a gente não tinha evoluído tão rápido. Porque tudo tipo, calma, cara, não precisa tão rápido. Aí, mas é tudo pra ontem, vamos lá. E tem essa pressa de deixar a sua marca, de você conseguir fazer a diferença e tal, não tem? Olha, eu não sei, pra ser sincero. Porque parece que tem muitas pessoas assim que estão meio que Ah, não, tem. jogando o tempo fora, sabe? Tempo é o Tem. bem mais precioso que a gente tem. É. E essa vida, até onde a gente sabe, é a única vida que a gente tem. Então, concordo contigo nesse ponto de a gente tem que aproveitar os anos que a gente tem de vida. Só que se for parar pra pensar, se a gente tivesse 500 anos de vida, a gente provavelmente ia estar tendo essa conversa que a gente tá agora. Eu ia ter 350 anos e tu ia ter A gente 450. conseguia empurrar muito mais. E tu ia estar falando, nossa, porque ainda bem que a gente tem 500 anos de vida. É. Porque se a gente tivesse 1000 anos de vida, É verdade. entendeu? A gente só Nunca ia vai ser jogar o o. suficiente, é. A gente só ia Mas- jogar o mas- problema pra frente. Mas voltando em consciência, acho que é legal até o vídeo que você fala sobre o navio de Teseu, né? Não, esse- não. Não é? Não, é navio de Teseu. Hã? Navio de Teseu. Foi o que eu falei. Eu ouvi outra coisa. Eu falei o quê? Não, eu falei Teseu, falei Teseu. Não, Sério? Nossa! não, então. Aí já é tua cabeça, Chat. olha só. Perdão. Mas eu acho que é. O navio de Tesão, vamos lá. É. Mas o navio de Teseu, porque você fala assim, o que é consciência? Tá, isso é importante quando você fala assim, vamos separar quem é o Vilela, quem é o Pedro, pra tentar transformar ele. O corpo dele tá morrendo, vamos transferir essa consciência pra outro lugar, pra uma máquina. Mas como vai transferir? São suas memórias? É a sua inteligência? É o quê, cara? Qual é o conjunto de coisas que faz você ser você, ter consciência que você tá vivo? Então, quando eu tava escrevendo esse roteiro do navio de Teseu, eu me deparei com alguns artigos muito bons sobre problemas de identidade. Ah, é? É, e isso é uma pergunta muito difícil, peculiarmente difícil de responder,